Olá, boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia. O seu Jornal da Noite, aqui da Causa Operária TV. Nesta segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020, estamos no ar com o nosso programa de número 642. Bom, e o destaque de hoje do nosso programa, a manchete, é a premiação feita pelo governador de São Paulo, o garoto propaganda da vacina, o garoto propaganda de si mesmo e da política de escolha de um Joe Biden para substituir Bolsonaro, que seria nos sonhos, nos planos dele, ele próprio. Bom, hoje ele saiu, o governo apresentou mais a distribuição de um prêmio de eficiência por meritocracia para os prefeitos do estado de São Paulo que supostamente teriam mais se destacado no combate à Covid-19. Então vamos falar desse tema, né? E vocês vão ver que quem é o mais premiado, né, do governador de São Paulo, aquele que merece ser colocado em primeiro lugar, receber os louros. Bom, nós vamos falar no nosso programa de hoje, tem outros destaques, como, por exemplo, nós vamos falar aqui dos jovens que foram assassinados no Rio de Janeiro, né, e que a mãe declarou, né, no enterro: negro não pode nem andar de moto. Né? Vamos falar da monopolização do setor das telecomunicações, né, no setor da telefonia, onde a Oi já era. Né? A Oi foi vendida e agora é menor ainda o número de empresas que controlam o bilionário negócio da telefonia no Brasil. Bom, tem destaque também na nossa pauta a Universidade de Férias, o recorde, a disparada do número de mortos aí nos Estados Unidos, no Brasil, a situação da Covid. Bom, e vamos destacar também, em nível internacional, o Colégio Eleitoral nos Estados Unidos confirmou Joe Biden como John Biden, não João, Joe Biden, como próximo presidente dos Estados Unidos. E, bom, vai ter destaque na nossa pauta também assuntos do futebol, né? Porque uma revista internacional escolheu aí o melhor time de todos os tempos. Então nós vamos falar desse tema, e ainda bem que para comentar esse tema, esse e os demais temas da nossa pauta, está comigo no programa de hoje o companheiro Edson Dorta, nosso comentarista esportivo e também dirigente do Partido da Causa Operária. Boa noite, Edson. Opa, eu acho que tem um probleminha com o Edson, acho que congelou. Volta para mim, produção. Edson, você não está nos ouvindo, né? O Edson, ele ficou paralisado diante do meu chamado, mas ele volta daqui a pouco, porque deve ter sido uma oscilação lá da internet. Então daqui a pouquinho o companheiro Edson Dorta vai estar conosco aqui na transmissão para comentar aí os principais assuntos da pauta. Enquanto a gente espera o Edson, né, vou pedir a vocês aí que já estão nos acompanhando na nossa transmissão no YouTube, que compartilhem, né, adoidado aí o nosso programa nas redes sociais. Né? Mandem aí para os amigos, para os familiares, para o pessoal da oposição também, pode mandar à vontade, né? O link aqui do nosso canal, do nosso programa, né? Chamando o pessoal, ao invés de assistir a imprensa golpista, que tem rabo preso com as empresas capitalistas que exploram o povo, vem para cá, vem para a Causa Operária TV, seu canal combativo, revolucionário, a serviço dos trabalhadores. Então, saudar aqui alguns companheiros que já estão conosco na transmissão, mandar um abraço bem apertado para você também que nos assiste na retransmissão, na reapresentação, na madrugada, no dia seguinte, né? Continue nos assistindo e compartilhe aí o link do nosso programa. Então, o nosso boa noite bem afetuoso aí para a nossa querida Maria Ângela Abducci, que já está conosco aqui e mandou já o seu fora Bolsodória. É isso aí, Ângela. A Ana Matos, a Renata Diniz, né? O Marcelo R, né? Muito obrigado aí pela saudação. Bom, o pessoal que está chegando por aí, esses foram os primeiros a chegar, mas tem mais gente já. Em nome desse, eu saúdo a todos que acompanham a nossa transmissão. O pessoal que já estava
né, por aí assistindo agora há pouco o programa Entrevistas, né, o Cauê Transmonte, o Sérgio Rodrigues, ao pessoal que continua conosco aí na transmissão, nosso muito boa noite, nos ajudem compartilhando, né, e você sabe, se você não é membro do canal, torne-se membro, contribua para sustentar essa imprensa revolucionária, e você pode também contribuir aqui no Superchat, né, dando a sua contribuição instantânea, mandando a sua mensagem que nós vamos destacar aqui. Boa noite aí para o Orlando Júnior, por Sou Eu, que está chegando aí junto com a gente. E vamos lá, vamos para a nossa pauta. Voltou aí, Edson? Está me ouvindo agora? Voltei. Então, opa, então dá o seu... Você falou, a hora que você estava falando do Dream Team aí escolhido por essa revista, aí eu estava vendo o nome do... Não tá o Zico, não tá o Falcão, não tá o Romário, aí eu falei, aí caiu de repente, cara. O negócio ficou tão... Mas boa noite aí, Toninho, boa noite aos internautas, etc. Ok. Bom, o nosso programa, como é um programa que retrata a realidade, tem sempre notícias tristes, dolorosas, porque é importante a gente saber exatamente o que está acontecendo para não ser enganado. Mas o Edson já destacou um tema que nós vamos deixar para o final do programa, né, que é justamente esse tema do time dos sonhos, né, que foi aí foi nomeado aí como um time por uma revista, a France Football, né, uma revista francesa, que escolheu aí o bola de ouro, né, de todos os tempos. Então eu vou fazer o seguinte, o tema vai ficar para o final, né, para instigar aí o Edson e os demais. Mas eu já vou falar para vocês aqui a escalação e vocês já podem meter o pitaco aí no programa, que o Edson também vai olhando aí o chat, né, porque depois o Edson vai dizer se ele concorda ou não. Né? Então, ó, esse time está formado pelo Yashine. Se eu errar alguma pronúncia, depois também o Edson me corrige no final. O Cafu, Beckenbauer. É isso mesmo? É Yashine? Vai lá. O Maldini. Falar... Vou só falar quem está no time para o pessoal depois poder comentar no chat. No final a gente volta ao tema. Maradona, o Xavi, o Mataus, né? Tem um espanhol, tem um alemão, tem 2 alemães, um espanhol, tem 2 argentinos, né? Além do Maradona, o Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo, português, e brasileiros tem o Ronaldo, Pelé e o Cafu. Então vocês podem meter o pitaco aí ao longo da nossa transmissão, né? Quem que vocês tirariam, quem que vocês colocariam nesse time, e no final nós vamos ouvir a opinião abalizada do Edson aqui. Olha, só corrigir que falasse que o goleiro, o nome é complicado mesmo, Lev Raichi, né? Mas podemos chamar ele de Aranha Negra. Aranha Negra, falou Aranha Negra. É mais fácil a gente falar. Beleza. Ele jogava todo com camisa preta. Tá certo. Bom, mas vamos deixar o futebol para o final, né? O futebol, o esporte da classe operária, que não é para nos entorpecer, mas também a gente precisa de ter momentos de entreter, como fala a esquerda, né? Que seria um ópio. Né? O ópio, a esquerda não fala que o ópio é o ópio, mas diz que o futebol é o ópio do povo, né? Então, não, o futebol é o esporte da classe operária. Bom, no final a gente volta a esse tema. Bom, nós vamos começar, né? Porque aqui a gente fala de temas culturais, do esporte. Esse canal é um canal muito amplo, né? Tem programação cultural, esportiva, musical, né? Nós temos agora uma grade de programação 24 horas no ar, com programas mais diversos. Mas, obviamente, que a nossa atenção está voltada para defender os interesses da classe operária, dos trabalhadores, e, portanto, a gente tem que começar o programa com a notícia muito triste. Né? Nesse final de semana, né, a polícia flagrou lá em... A polícia não. Uma câmera, né, de um celular flagrou, né, o assassinato de 2 jovens, né, que foi registrado num vídeo nesse último final de semana lá em Belford Roxo, né, o município da Baixada Fluminense. Bom, vocês estão tendo aí a imagem. Essa é a imagem em que um dos jovens é assassinado. Né? Os policiais pararam a moto onde estavam os jovens, fuzilaram na hora
um dos jovens, algemaram, chutaram ainda o rapaz já baleado, algemaram o outro, retiraram do local onde eles haviam já disparado contra eles, e os corpos foram encontrados em outro local, distante aí desse local, né? Mas acabou que os policiais, por conta do vídeo divulgado, né, acabaram presos, e nós temos a imagem dos jovens, né, que foram assassinados. Tá aí foram 2 rapazes, né? Um de 17 e outro de 20 anos, né? E a mãe, né, a dona Renata Santos de Oliveira, a mãe do Edson, esse rapaz que vocês viram aí na praia, disse o seguinte: alguém viu meu filho roubando ou fazendo alguma coisa ilícita? Não, não podemos nos calar. Né? E ela disse mais ainda, que ela declarou que negro não pode nem andar de moto, né? Porque o crime que eles estavam cometendo, né, era simplesmente isso. Então vocês estão vendo aí cenas do velório, né, cenas dos jovens. É a polícia que mata, né? É a polícia que fuzila, né? Que está batendo recorde de matança em plena pandemia. Está aí o jovem de 17 anos, que foi também assassinado, né? E os jovens, eles foram encontrados aí em área da milícia, né? Numa área próxima onde havia acontecido aí obviamente, inclusive pela relação que a polícia tem diretamente com esse esquema repressivo no Rio de Janeiro, o esquema paramilitar, né? Eles disseram, a dona Renata, que é a mãe do Edson, disse ainda, né? Eles não podiam andar de moto só porque são negros? Eu estou colocando a minha cara a tapa porque o seu filho pode ser o próximo. Né, disse ela. Mostrando, eu queria destacar também que nós mostramos aqui na semana passada as imagens do protesto no velório das 2 crianças que foram assassinadas também pela polícia na mesma região, né? E rapidamente o velório também se transformou num protesto em que a população está mostrando aí, através da sua revolta, a consciência profunda que existe entre a população operária do papel criminoso da polícia militar, né, de uma organização criminosa, a polícia que no ano passado matou 6.357 pessoas, isso apenas em números oficiais, o que eles admitiram, porque, veja só, esse caso desses jovens aí, se o vídeo não, se os PM não tivessem sido fragados aí pelo vídeo, pela filmagem do celular, os jovens iam aparecer como vítimas, sabe-se lá do quê? Ia ser atribuído à milícia, qualquer coisa, né? Então, casos como esse acontecem todos os dias, né, nas capitais, nas periferias do país, e que não são contabilizados como sendo execuções realizadas pela polícia, né? Então, obviamente que o número que é apresentado, o número oficial, ele oculta, né, a alta letalidade dos casos aí que a polícia oculta, joga aí os corpos, sabe-se lá onde, né, aparecem aí como se fosse resultado de brigas, de ação de grupos de extermínio, quando na realidade é diretamente a polícia, né, a principal, a maior fonte de matança da população pobre, trabalhadora, negra do país. Né? Por isso que a nossa política não pode ser outra senão a defesa da dissolução da PM, né? Uma organização criminosa, né, que não tem nenhum serviço para a população trabalhadora, né? É uma situação nacional, né? O Marcos Lomag reforçando aí a situação no Rio de Janeiro, né? Mas é uma situação de todo o país, né? A gente vê a mesma situação aqui em São Paulo, vê a mesma situação, nós tivemos casos recentes, como acontecem costumeiramente em Salvador, né? Uma cidade um estado de maioria negra, né? Onde esses casos se multiplicam. É uma máquina de guerra
contra a população trabalhadora precisa ser dissolvida. Né? Essa aí a única alternativa real. Bom, é isso aí, fica o chamado à mobilização. É hora de superar a política de setores da esquerda de ficar esperando pelas eleições, de ficar chorando nossos mortos, né, como esses jovens que nós vimos aí. É preciso passar a mobilização pela dissolução da PM e pelo direito da população à autodefesa, né, porque a população não pode continuar sendo apenas vítima de toda essa matança. Bom, nós vamos avançar na nossa pauta. Eu até vou aproveitar, só emendar uma coisinha aqui que a gente não destacou na pauta, mas que foi destaque no dia de hoje, que o Fachin ele suspendeu não sei se está na pauta, deixa eu olhar aqui rapidamente. O decreto está na pauta, então não vamos falar nisso, porque tem a ver com armamento, né? Deixa mais na frente, a gente volta a esse tema, porque mesmo diante de uma situação como essa, tem gente que é contra o armamento da população, né? Mas se os policiais soubessem que ao invés de ter apenas um celular, alguém pudesse estar armado ali para defender a vida daquele jovem, com certeza o pessoal ia ter que pensar duas vezes antes de cometer esse crime bárbaro, né? Então, por isso, nós vamos voltar a esse tema. Bom, na nossa pauta agora, vou passar para o companheiro Edson. Bom, aquilo que já é ruim, né, sempre pode ficar pior, né? E é o caso da telefonia no Brasil, que virou uma necessidade de toda a população, o telefone, o celular, né? Só que está cada vez mais difícil você pagar a conta, além de ser caro, já é difícil. Virou presente de Natal, né? É aquele crediário de todo ano, a compra do celular para alguém da família, ou para você mesmo, porque o celular rapidamente perde a validade. Mas pior do que isso são as contas. Isso é função do monopólio. Bom, e agora, porque é um grupo de meia dúzia, nem chega a meia dúzia de empresas que controlam a situação. E o que já estava ruim vai ficar pior, né, Edson? Hoje teve o leilão, né? O leilão aí de recuperação judicial da companhia Oi, né? Uma dessas grandes companhias que recebeu de graça aí o direito de explorar a telefonia no Brasil na época do governo FHC, né? Quando o FHC vendeu as teles, naquele leilão onde a polícia ocupou o Rio de Janeiro para impedir qualquer tipo de manifestação contra a privatização e a destruição da companhia de telefone nacional, né? Na época eles falavam que queriam acabar com o monopólio, né? O monopólio da estatal em relação à telefonia, que isso ia melhorar a telefonia. Só piorou. Mais de 6 companhias dividiram, fatiaram aí o mercado, e hoje, com a venda aí na Bolsa de Valores da Oi para as 3 gigantes aí do mercado, hoje nós só temos 3 e nós vamos caminhar para o monopólio dos capitalistas, ou seja, o monopólio de uma só empresa daqui a pouco, né, Toninho? E o serviço de péssima qualidade. A TIM e a Claro e a Vivo abocanharam aí a Oi no valor de 16 bilhões e meio. O leilão foi realizado pela 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro e fazia parte aí da recuperação judicial da companhia desde 2018, né? A Oi deve desaparecer aí do mercado e ficar só essas grandes. O que prova, né, Toninho, que na verdade esse golpe dos privatizadores de que eles querem melhorar o mercado ou acabar com o monopólio, suposto monopólio, o controle do serviço pelo Estado, é tudo balela. Eles querem, na verdade, transformar o serviço que deveria ser público e controlado pelo Estado para a população no monopólio deles, né? Essa é mais um exemplo aí de que nós estamos caminhando para o monopólio e para a piora do serviço na área de telefonia no Brasil. Ok. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, vamos destacar agora uma notícia nossa, da nossa atividade, né, da atividade
do Partido da Causa Operária, né, e uma atividade da maior importância, né, no momento, nesse momento de final de ano, né, se aproximando aí, ainda para uma parcela da população que consegue manter o emprego no período de férias, para os estudantes que também não tiveram aí o ano, como todo o povo brasileiro, um ano normal, né, a situação segue. E nesse período, tradicionalmente, de férias, já há 23 anos, né, o Partido da Causa Operária, a Aliança da Juventude Revolucionária, Fundação João Jorge Costa Pimenta, realizam a Universidade de Férias, né, que nesse momento, já há muito tempo, é o principal, maior curso, né, em termos de duração, é a 46ª edição, que nós vamos ter agora em janeiro, né, e também pela qualidade, né, das discussões realizadas, pela participação de militantes da esquerda, né, que tem se constituído numa ferramenta muito importante do fortalecimento da nossa própria, da militância revolucionária do PCO, mas também contando ao longo desses anos com a presença de centenas de companheiros da esquerda, né, formando aí militantes para ter uma clareza, uma compreensão geral da situação. Bom, o tema da 46ª Universidade de Férias vai ser o stalinismo, né? Nós vamos tratar desse tema fundamental para o século XXI, o que foi o stalinismo, uma análise marxista, né? Vocês têm aí a imagem do site, né, da Universidade Marxista, onde vou já passar o endereço, né, universidademarxista.pco.org.br. Bom, a notícia de hoje é o seguinte, porque a gente vem aqui nos últimos dias divulgando a universidade. Então, nós estamos batendo a meta já de mais de 500 inscritos para a universidade, né? Como nós divulgamos aqui, o objetivo, a meta estabelecida é inscrever até o final desse mês 1.000 pessoas para participarem da universidade, né? Vai ser o maior evento desse tipo, provavelmente em todo o mundo, né? E eu apostaria também dizer que é o de melhor qualidade, né? Não há, entre os partidos de esquerda, nenhum evento regular, né, com tamanha profundidade, seriedade e elaboração. O curso vai ser ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, né, presidente nacional do PCO, e ao se inscrever no site, você ganha acesso à biblioteca socialista, né, um conjunto de textos que vão embasar, né, o curso, vai ter imagens, né, vai ter muita informação importante, e desta feita, né, a universidade, o acesso vai ser restrito aos inscritos, né? Então, para acessar as aulas que vão acontecer terças e quintas, nos meses de janeiro e fevereiro, sempre à noite, né? Lógico que se tiver algum dia que você não pode participar, quem estiver inscrito vai ter acesso, né? Pode ver e rever a hora que bem entender, né? Mas o acesso vai estar garantido para as pessoas que se inscreverem. Então, você pode se inscrever acessando lá no site, e se você tiver alguma dúvida, a produção vai colocar um cartaz aí, né, que a gente vem divulgando aí esse curso entre os professores, onde consta aí vários telefones, né, que são zaps também, você pode entrar em contato, mandar aí a sua mensagem, né, e fazer a sua inscrição, né? Então você pode anotar aí, tem telefones aí de vários estados, né? Você pode mandar mensagem, se você por algum motivo tiver alguma dificuldade, né, o site é bem simples, a inscrição você faz em 2 minutinhos, né, não exige prática, né, nem tampouco nenhuma especialização para fazer, né, até pessoas bastante leigas na internet, porque é bem simples, entra lá, se inscreve, a taxa de inscrição é bem pequenininha, né, R$100, o curso só de aulas vai ter mais de 40 horas de duração, né, é uma verdadeira cadeira de uma universidade revolucionária, né, uma universidade que está voltada para formar para a militância, né, não para simplesmente a discussão acadêmica, né, para uma certa para uma discussão que não vise o trabalho político revolucionário, né, a formação que tem a ver
com a teoria revolucionária como uma ferramenta para ação revolucionária. Esse é o propósito da Universidade Marxista. Então, eu queria chamar você, se você ainda não se inscreveu, né, você que está aqui nos acompanhando, que está assistindo nosso programa, faça a sua inscrição. Né? Esse preço vai só até dia 31 de dezembro, mas você entra lá, né, faz a sua inscrição, qualquer dúvida, entre em contato conosco, né, para tirar a sua dúvida e garantir já a sua vaga, né, que já tem mais de 500 pessoas inscritas, né, e com certeza nós vamos bater aí a meta de mais de 1.000, de pelo menos 1.000 pessoas, é a nossa meta, 1.000, né, tem 1.000 vagas de pessoas participando da Universidade de Férias, né, a Universidade Revolucionária. O stalinismo, o que é o stalinismo, né, uma visão, o que foi o stalinismo, uma análise marxista. Bom, indo em frente, então, na nossa pauta, destacando agora, vou passar para o Edno, nós vamos falar aqui, tem várias informações, obviamente, sobre a situação da Covid no mundo e no Brasil. E, bom, chama atenção, né, e é uma demonstração da falência total do capitalismo, a situação nos Estados Unidos. Mas aí eu passo para o Edson para ele dar as informações e fazer os comentários sobre o tema. Vai lá, Edson. Nós estamos assistindo aí, né, nesse momento, né, nós passamos durante esse período de Covid aí, que iniciou desde o mês de março, as quarentenas, e as mortes aí já chega a mais de 1,5 milhão no mundo. Nos Estados Unidos, chega a 300 mil mortes, e agora nós estamos vendo uma baita propaganda na televisão dos países desenvolvidos aí, vendo quem que vão ser os primeiros a vacinar o povo, né? E, obviamente, os Estados Unidos, como está em primeiro lugar no número de mortos e contaminados, país desenvolvido, nós estamos assistindo no Brasil, através da Rede Globo, né, que é uma, vamos dizer assim, uma subsidiária aqui da imprensa americana no país, mostrando a agilidade que os Estados Unidos está provocando aí com a vacinação, né, Tony? Não sei se você chegou a assistir, eles mostram aqueles containers gigantes, caminhões da FedEx, aviões que estão transportando a vacinação para tudo quanto é lado, tentando mostrar aí que na corrida pela vacinação, o país que mais matou gente, os genocidas americanos aí, devido inclusive a não ter saúde pública para o povo, né, estaria aí na frente da corrida do ouro pela vacinação. Então, os Estados Unidos estão fazendo essa propaganda aí na televisão, né? É a foto aí da primeira, inclusive colocaram uma negra para dizer que são identitários. A primeira mulher americana a ser vacinada, o primeiro americano, né, cidadão americano a ser vacinado com a vacina. Eu só sei que essa vacina aí, viu, Toninho, que é controlada pela Pfizer, né, deve estar ganhando uma fábula, né? Devem estar felizes esses donos do laboratório aí, são milhões e milhões de vacina correndo para todo lado e a gente ainda nem sabe se essa vacina é eficaz. A gente já somos escaldados aí com a história de que a quarentena ia resolver, depois as máscaras, não tinha teste, agora vem a época da vacinação, né? Então, estamos aí, mais uma vez, os capitalistas aí que já promoveram 1,5 milhão de mortes no planeta, estão agora fazendo a ensinação da vacinação do povo, né? Vamos ver o que vai dar. É isso aí, Edson. Eu vou pedir para a produção voltar a última foto, essa do caminhão, porque ela é muito interessante, isso aí que o Edson falou, né? Eles estão... o destaque na televisão, nos jornais, não é essa foto aí. É as fotos que o Edson falou, que diz respeito aí, caminhão cheio de gelo, frigorífico, vacina 70 graus de abaixo de zero. Mas essa foto ela é importante. Não, deixa a foto, produção, só mais um pouquinho. Essa foto aí ela é importante porque é o seguinte, ela mostra qual é o problema, qual é o caminhão que é o problema central. Esses caminhões aí são caminhões onde os corpos estão sendo guardados, estocados nos Estados Unidos,
tamanha quantidade de mortos. Vocês estão vendo aí que parece beliche lá dentro do caminhão? Aquilo ali é caminhão frigorífico, né? Já tem mais de 1.000 corpos estocados nos Estados Unidos, porque eles não estão dando conta de fazer os enterros, né? Na última semana, em mais de 2 dias, pelo menos, passou de 3.000 mortos em 24 horas, num único dia. Na semana, teve mais de 20.000 mortos nos Estados Unidos, né? E está aí a situação e toda a campanha em torno do problema da vacina, né? Inclusive que é óbvio que está sendo feita aí sem... não há nenhuma garantia total diante da situação. Se a gente acreditar nisso, aí nós estamos sendo feitos de otários, né? E a gente não sabe se daqui a alguns anos nós vamos ver aí gente morrendo com efeitos colaterais das vacinas, como já vem acontecendo efeitos imediatos, né? Mas porque a pressa, e a pressa é bom que se diga, obviamente não tem nada a ver com salvar a vida da população, né? Como o Edson destacou aí no final, corretamente, o interesse dos capitalistas é a grana, né? A vacina que está saindo na frente, aí, inclusive, é a vacina mais cara. A dose dela custa em torno de R$200, né? São 2 doses que cada pessoa precisa tomar, então são R$400, né? E com condições muito difíceis, como é o caso, por exemplo, de ter que ser estocada a 70 graus negativos, né? Então, nós estamos vendo aí toda uma briga pelo comando do mercado. Não foi à toa que as grandes redes de comunicação, né, inclusive aqui no Brasil, fizeram aí tanta campanha a favor dessa vacina especificamente, da Pfizer e da BioNTech, porque, obviamente, que você vendendo, né, a R$200 a dose da vacina, dá para comprar muita gente para fazer publicidade, né? Dá para comprar bastante político para comprar essa vacina e não outras, né? Dá para comprar gente que faça campanha de que essa vacina precisa ser usada logo, né? Que é para garantir aí o lucro. Estimativas falam de pelo menos 3 trilhões que teriam que ser gastos aí no próximo período com a compra de vacina. Isso sem falar em transporte, estocagem, compra de publicidade, compra de político. Quer dizer, é o negócio da China, né, desse período aqui, né, mostrando, inclusive, que o capitalismo ele está numa fase de decomposição total, né? Quando um dos negócios mais lucrativos do mundo é você tentar salvar, ludibriar ou até, quem sabe, salvar a população, né, diante de uma pandemia que as potências capitalistas passaram longe de controlar, é porque a situação está totalmente fora de controle, mostra que esse regime social, o capitalismo, não oferece mais nenhuma perspectiva para a população. Bom, vamos em frente. Por falar em golpe, vamos falar em um outro golpe, né, que nós destacamos aqui já na semana passada, mas nós queremos dar um destaque, né, porque tem uma atualização dos dados sobre esse golpe. Bom, o golpe foi aprovação na semana passada pela Câmara dos Deputados, né, de que as verbas do Fundeb, né, é sempre bom lembrar que nós dissemos aqui no ano passado, quando a esquerda comemorava a aprovação lá na Câmara dos Deputados do Fundeb, nós falamos o seguinte, que aquilo ali era uma fraude. E que nada de positivo, né, vai ser aprovado aí por esse Congresso, né, reacionário, direitista, né, a relatora do processo aí, uma deputada do DEM, né, e a gente acreditar que esse pessoal aí está olhando de alguma maneira positiva para a educação, para o ensino público, para o ensino básico, é ser muito idiota, né? Ou tem que estar recebendo algum para falar isso daí. Pois bem, na semana passada, os deputados, ao regulamentar a questão do Fundeb, decidiram que as verbas podem ser usadas para financiar escolas privadas, como as chamadas escolas confessionais, as ligadas à igreja, que são a fonte de faturar o din-din, né, das igrejas, reforçar o caixa das igrejas, assaltando, né, a população, religiosa ou não, né, porque o interesse é meramente a venda, o comércio do ensino. Bom, e aí hoje os dados divulgados apontam o seguinte, que pelo menos 16 bilhões, isso mesmo, 16 bilhões do Fundeb podem sair das escolas públicas e irem parar nas escolas privadas, de acordo com o que foi votado na Câmara
no último dia 10 e que deve ser votado no Senado até o final desse mês, né? Justamente porque o que foi aprovado na Câmara permite o repasse de recursos públicos para escolas filantrópicas, também chamadas pelo movimento estudantil de pilantrópicas, né? E as escolas religiosas, confessionais, né? Então, essas escolas podem vir a receber aí, no momento de muita crise, porque é importante, nesse momento aqui, há uma debandada em massa de alunos das escolas privadas para as escolas públicas, né? O pessoal está dizendo que é por causa da Covid. Não, é o problema do desemprego, né, da crise que pegou em cheio os setores que ainda podiam, com algum esforço, manter o filho nas escolas particulares, estão rapando fora, né? Estão matriculando os filhos nas escolas públicas. Isso aí chama atenção a gente aqui em São Paulo, que até em algumas regiões houve um aumento do número de salas em algumas escolas previstas para o próximo ano, mesmo com a enorme evasão que a Covid vem provocando, que é justamente o deslocamento dos alunos das escolas públicas das privadas para as públicas. Bom, mas essa situação mostra o seguinte: a CUT, a CNTE estão denunciando aí o golpe. Só que é bom lembrar que no ano passado a esquerda ficou comemorando, né, dizendo que maravilha, aprovamos o Fundeb, o que já era uma fraude em si, né, já que o suposto aumento de recursos não garantia absolutamente nada, né, se manteve aí o congelamento, por exemplo, dos professores, dos trabalhadores da educação nesse ano aqui e no ano de 2021. E agora nós estamos vendo que o que os defensores do ensino pago fizeram foi aí simplesmente garantir o fundo e agora vão meter a faca e tirar recursos do Fundeb para o ensino privado. É um golpe, é preciso mobilizar, né? O dinheiro não é elástico, obviamente que se vai passar 16 bilhões para as escolas privadas, vai fazer falta nas escolas públicas, né? Vai fazer falta para o salário dos professores, para a compra de equipamento para as escolas, para os alunos. Então é preciso mobilizar trabalhadores da educação e estudantes contra mais esse crime do governo golpista. Bom, vamos agora para um tema que eu tinha destacado agora há pouco, né? E que aí o Edson me lembrou que estava na pauta. Então, está na pauta e eu vou passar para o Edson falar, que é o seguinte: o STF meteu a mão aí numa portaria, né, anunciada pelo governo, suspendendo a isenção de impostos para importação de revólveres e pistolas, né? E, bom, eu passo para o Edson, depois a gente comenta junto. Vai lá, Edson, conta aí o que aconteceu. O ministro Edson Fachin, né, do Supremo Tribunal Federal, ele concedeu uma liminar que foi impetrada pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, para, como você disse, suspender os efeitos aí da resolução elaborada pelo governo golpista do Jair Bolsonaro de zerar a taxa de importação de revólveres e pistolas, né? Essa medida ela tinha sido anunciada pelo governo Bolsonaro e ela ia entrar em vigor a partir de 1º de janeiro. E o STF foi lá e falou: não, aqui não tem essa de governo querer colocar a possibilidade de ter armas para o povo, não. Apesar que o Bolsonaro não quer arma para o povo, né? A gente sabe que é tudo uma encenação. O Bolsonaro, todas as medidas que ele promoveu por causa da campanha em torno do armamento da população que ele realizou durante a campanha eleitoral, na verdade, todas as resoluções foram voltadas para armar, na verdade, seguranças privados, né? Jagunços de latifundiário e a milícia, a turma
organizar aí o grupo de extrema-direita, fascistas, milícias fascistas, aí, na verdade, contra o povo. Né? Não quer nada de armamento em relação ao povo. Mas também mostra que o Bolsonaro não quer também o armamento, porque a direita golpista, incluindo o STF, não quer saber nem de demagogia com essa história de armamento. Né? Vamos cortar logo esse papo de facilitar a vida para que a população receba arma e possa ter direito à arma para se defender, como você disse aí na matéria anterior, em relação ao que está acontecendo no Rio de Janeiro, na periferia de São Paulo, BH, em todos os cantos aí, em Salvador, né, onde a polícia vai lá e está promovendo uma verdadeira chacina contra a população brasileira. Inclusive, a liminar, ela tem tem como justificativa, inclusive a pedido do PSB, de que a segurança tem que ficar na mão do Estado. Ou seja, a arma tem que ficar na mão da PM, porque a PM que sabe usar arma, viu, Toninho? Você viu o que eles fizeram lá no Rio de Janeiro. A PM, sim, sabe usar arma, o povo de Rio de Janeiro que sabe, que eles atiram atrás dos concretos, lá dos muros, das paredes, e eles nem sabem para onde vai. A bala que eles dizem que é perdida, ela nunca é bala perdida em relação a branco, sempre é negro. Mas é isso. Mais uma derrota aí dessa política demagógica do Bolsonaro que vai armar o povo. Ou seja, vai liberar as armas. Mas, na verdade, é para essa turma aí da extrema-direita. É isso aí, Edson. Agradecer aqui a contribuição, a participação ativa aqui da nossa querida Maria Ângela Biduch, que mandou para a gente aqui uma figurinha, uma joia, né? E, de fato, toda contribuição para nós, ela vale ouro, vale um diamante, né? Como a pedra que a gente recebeu aqui, a figurinha. Queria agradecer e chamar você a seguir o bom exemplo da companheira Maria Ângela e também do companheiro Marcos Omag, né? Que mandou também a sua contribuição, superchat, mandou aqui a sua mensagem. Bozo é a versão brasileira do Idi Amin Dada. É um louco com método. Está cumprindo à risca seu programa, tornar o Brasil um evangelistão miliciano. Está aí a mensagem do Marcos Omag, né? E agradecer a ele, a Maria Ângela Biduch, pela contribuição e chamar vocês aí que estão nos acompanhando para seguir o bom exemplo dos dois e contribuir com a gente. Nós precisamos muito, muito, muito da sua contribuição, né, para sustentar esse canal combativo, revolucionário, sem rabo preso, né, com os assassinos e com os exploradores do povo brasileiro. Bom, seguindo na nossa pauta, vamos para o tema de destaque do nosso programa de hoje, que é a premiação realizada em São Paulo, né, na qual o governador de São Paulo, supostamente, né, foi assim que a manchete dada pela imprensa golpista, que o governo de São Paulo premiou cidades que se destacaram no combate da Covid. Olha que coisa, né? O governo ele anunciou hoje os 3 municípios do estado que mais teriam se destacado no combate da pandemia, né? Com por esse prêmio, né? Por esse programa, o programa Parcerias Municipais, como foi denominado pelo governo, os municípios vão receber verbas. Os municípios vencedores com menos de 50 mil habitantes terão convênios de até R$150 mil. Cidades com 50 mil a 100 mil poderão receber 250 mil. E as localidades com mais de 100 mil habitantes assinarão um contrato de até 350 mil. Vamos ser sérios, uma merreca, né? Mas, como tudo que o Dória faz, o sentido é um sentido político, de fazer propaganda, né? O Dória é um marqueteiro, ele que já se destacou aí como garoto propaganda da vacina, né? Da Coronavac, né? Plano de vacinação, inclusive agora o governo recuou, né? Falou que vai mandar, o governo de São Paulo vai mandar
precisa de mais tempo para solicitar o registro da vacina, reconhecendo que ele estava fazendo era só agitação, era só propaganda. Né? O anúncio, a mesma campanha de vacinação, suposta vacinação, que o Dória anunciou até o final de março, né, era para atingir aí, se for mantido, 9% da população. Bom, mas pois bem, no programa de hoje, então, eu vou dar 30 segundos para vocês responderem aqui no chat qual foi a cidade que o Dória premiou como a primeira colocada, a cidade que mais se destacou, que foi mais eficiente, na versão, né, do Dória, no combate à pandemia no estado de São Paulo. De todas as cidades, né, qual foi aquela que vai receber o maior prêmio, né, que recebeu o maior destaque? Né? Então eu pergunto para você que está nos assistindo aí, se você consegue imaginar quem foi, né, qual foi o prefeito, né, o melhor no combate, né, a pandemia. Né? Bom, o Marcelo R., que foi o primeiro a responder. Bom, a Luísa, vou falar antes, a Luísa Coptier disse que foi Alphaville. Né? Lá onde o pessoal não quer nem deixar negro entrar. Né? E o pessoal trata mal. Negro lá só de escravo, só de empregado. Não é nem empregado, é escravo. Né? Bom, mas o nosso amigo Marcelo e a Maria Ângela e a própria Luísa também já responderam. Foi São Paulo, né? A cidade que mais matou gente no país, a terceira cidade com o maior número de mortos no mundo, né? E, obviamente, é bom lembrar que Dória, até 2 anos atrás, era o prefeito da cidade, né? E foi substituído pelo seu vice, que agora foi reeleito num processo de fraude eleitoral. Pois bem, o Covas foi premiado, né, com uma cidade que apresentou a maior disponibilidade de leito de UTI. Olha que coisa. São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, uma das cidades mais ricas do mundo até, né, se a gente pensar, foi premiada, né, porque apresentou a maior disponibilidade em leitos de UTI. Né? Obviamente que eles devem ter corrido para fazer a premiação, porque a ocupação da UTI em São Paulo está crescendo a cada dia, está disparando, e ele deve ter tomado como base os dados mentirosos que eles divulgaram lá antes da eleição, né? Quando São Paulo, inclusive, ficou 6 dias, o estado de São Paulo inteiro, sem contabilizar os dados de mortos e casos da Covid, para não atrapalhar o processo eleitoral. Né? Porque, por exemplo, na Rede Globo, na Folha Tucana, eu só ouvia ou lia todos os dias o seguinte, que o Covas estava liderando as pesquisas pela eficiência no combate à Covid. Né? A cidade que mais abriu Covas no Brasil, né, teria sido, então, a cidade mais eficiente. Bom, aí o cinismo do Covas também premiou Santos, né, supostamente porque recuperou mais idosos. Bom, e o único caso onde aparece que tem alguma credibilidade, e vou falar pela informação, porque veja só, tem uma cidade aqui que foi a cidade que registrou o maior índice de testagem e menor letalidade. Justamente aquilo que não foi feito em São Paulo e nos outros lugares. Né? E a gente pode ter críticas, e com certeza teremos a administração dessa cidade, mas o prefeito é do PT, é a cidade de Araraquara, a cidade no estado que mais testou, né, e, portanto, teve o menor índice de letalidade. Esse aí vai receber uma merrequinha, né, de 50 mil, né, que não é só para o Dória fazer demagogia e dizer que o prêmio não foi inventado só para promover o próprio Dória e promover o seu pupilo, o Covas. É uma política criminosa. Né? A gente vê que é a mesma política adotada lá nos Estados Unidos. O Trump, que ficou o tempo todo para garantir o seu eleitorado, fazendo campanha de que não tinha pandemia, que era uma invenção da imprensa, né, que podia curar tomando até cloro, sei lá, cloroquina, etc. e tal, agora ele procurou se apresentar no final de semana como o maior defensor mundial da vacina, né, justamente que é para promover a empresa
norte-americana que vai ganhar bilhões e bilhões com a venda da vacina e para se autopromover, né? Mostra, inclusive, que político profissional da burguesia não tem lado, né? Uma hora ele defende uma coisa, outra hora ele defende outra. Essa ideia, por exemplo, de que o Bolsonaro pensa assim ou assado, é conveniência, né? Quer dizer, na mesma hora que ele defende isso, ele pode também defender totalmente o inverso disso que está sendo defendido. Na mesma hora que ele é contra a vacina, ele também pode se tornar a favor da vacina, né? Desde que isso garanta dinheiro, garanta prestígio. Bom, e aí nós temos o Dória, né, procurando faturar com a desgraça dos outros, né? Estabelecendo um prêmio para os verdadeiros genocidas. O seu maior parceiro no genocídio em São Paulo, que é justamente o prefeito da capital, né? São Paulo ultrapassou a marca aí de 44 mil mortos, né? E um em cada morto do estado, né, está aqui na cidade de São Paulo. São Paulo tem 1/4 dos mortos no país, no estado de São Paulo. Né? De cada 4 brasileiros que morrem, 1 é no estado de São Paulo. E de cada 4 pessoas que morrem em São Paulo, 1 está na capital, na cidade de São Paulo. Né? E está aí o Covas parabenizando ao seu pupilo, né, o Bruno Covas. Bom, vamos lá. Desgraça pouca é besteira, né, para a burguesia. No meio dessa situação de pandemia e de crise, de agravamento da crise capitalista, a burguesia, os patrões, estão tirando proveito da situação para promover o maior arroxo salarial de todos os tempos. E aí, o Edson vai contar para vocês, porque tem gente que está sendo obrigado a trabalhar até de graça, né, Edson? Vai lá. Antes de entrar nesse assunto, que é uma desgraça mesmo, eu queria propor aí o prêmio Coveira do Ano, né? Eles deveriam intitular o prêmio Coveira do Ano e dar para o Mário Covas e para o Dória. Os caras que ganham, né, disparado, né? Bom, voltando aqui ao assunto da pauta, a gente que denunciou o golpe de Estado em 2016, falávamos que o golpe seria para justamente arrancar as riquezas do povo brasileiro, e uma delas que foram arrancadas, né, Toninho? Foi justamente a reforma trabalhista, que a gente pode dizer que foi o fim das leis trabalhistas, né, em 2017, no governo Michel Temer, e que instituiu o contrato intermitente, contrato de trabalho intermitente. O que é o contrato de trabalho intermitente? É aquele contrato que você não tem jornada de trabalho fixa, não tem dias de trabalho fixo, não tem hora de trabalho fixo, o patrão deixa você lá na sua casa e quando ele precisar, ele te chama. É mais ou menos igual o professor eventual, né, Toninho? Professor eventual nas escolas estaduais aí do governo Dória, o Coveiro do Ano. E o trabalho intermitente, com essa elaboração maravilhosa dos capitalistas e dos golpistas em 2017, promoveu o roubo do salário do trabalhador, porque com os contratos que foram estabelecidos intermitentemente com a classe trabalhadora, reduziu a mais de 64%, reduziu a mais de 36% o valor até do salário mínimo. Muitos desses contratos aí não chegaram a ganhar um salário mínimo. O máximo que esse pessoal chegou a ganhar foi R$ 637. Isso os que foram chamados para trabalhar. Porque a maioria dos contratos, Toninho, o cara ficou em casa esperando chegar o serviço, naquela... É como o professor eventual, ficou esperando lá a aula eventual e não veio nada. Passou 6 meses e deu 0. O cara só ficou ali com o contrato intermitente, sem nenhum trabalho para ser realizado e muito menos dinheiro para receber. Ou seja, é a expropriação dos capitalistas sobre a classe trabalhadora, movida aí pelo golpe de Estado de 2016 e o empobrecimento da classe trabalhadora, achatando aí os salários, né? Se o mínimo já é uma porcaria em torno de R$ 1.050, imagine você tentar sobreviver com R$ 637, que foram aí os contratos intermitentes que o pessoal que fez esses vínculos empregatícios. É isso aí, Edson. É isso.
destacando aí, antes da gente seguir na nossa pauta, eu mandei aí até uma imagem para a produção agora, para a gente colocar no ar. Vou pedir para a produção, enquanto ela pega lá para a gente, porque é um anúncio de um falecimento, né, que nós já vamos falar disso daí. Teve gente falando no começo do programa desse tema aí. Tá aí a imagem para vocês. Pode soltar, produção, por favor. Bom, foi anunciado o falecimento aí do Paulinho, vocalista do Roupa Nova. Morreu, anunciado agora há poucos minutos, menos de 5 minutos atrás. Ele estava internado com Covid já há vários dias, né? Bom, tem mais um caso, nós vamos falar ainda na área do esporte. Vamos emendar. Tem aí, se a produção tiver a imagem, pode colocar para a gente, né? Tem o técnico, está lá no finalzinho, também um técnico de futebol, eu esqueci agora o nome dele. Marcelo Veiga. Marcelo Veiga. Também faleceu, está aí a imagem, a produção eficiente colocando aí para a gente. O que é interessante... Assim, pode fala aí, Edson, sobre o Veiga. Para quem não conhece, o Marcelo Veiga, ele treinou o Bragantino, chegou a treinar o Santo André, estava no São Bernardo. Ele foi mais reconhecido treinando o Bragantino, chegou a subir com o Bragantino da Série C para a Série B. E ele foi jogador também, jogou no São Paulo, jogou na Ferroviária. É um treinador, não vou falar da estipe aí de tipo A, mas é um treinador muito reconhecido no meio futebolístico, né? E morreu também agora, com 56 anos, de Covid. Tinha já detectado Covid aí já há uns 4 meses e o negócio piorou e morreu. O que mostra aí, né, Toninho? O negócio está pegando todo mundo, né? Não tem... levando a óbito aí, setores, inclusive, tá aumentando, o pessoal falando que tá aumentando, é porque tá aumentando muito, né? Obviamente a gente não dá nem para ter nenhuma credibilidade as informações que os órgãos de imprensa e o governo divulgam, né? Que a gente já estaria com a média de mortos, que já é muito alta, acima de 600, mas disparando, né? E isso aí vem provocando também uma superlotação e, obviamente, isso aí cai a qualidade do atendimento nos hospitais, né? E não por um problema de má vontade dos trabalhadores da saúde, pelo contrário, né? Mas pelo esforço, pela falta de condições. No Rio de Janeiro, por exemplo, já são centenas de pessoas que estão aguardando um leito de UTI, já são mais de 600 pessoas, e essa situação está se espalhando por todo o país, enquanto o pessoal fica brincando de fazer premiação, né? Fica brincando de disputar vacina, né? Fica fazendo demagogia, né? E está aí a política criminosa ceifando aí centenas de vidas, inclusive, né, do mundo da música, do esporte, de todas as áreas, trabalhadores. Finalmente a população pobre é a mais atingida por essa situação. Bom, vamos lá, vamos avançar. Muita gente comentando aqui no chat, eu também vi gente no começo, sobre um assunto que nós vamos falar agora, que é o problema da eleição na Câmara dos Deputados, né? Teve gente que levantou aí a pergunta sobre se tinha havido uma evolução na situação do PT. Então, eu queria destacar brevemente sobre esse tema 2 coisas. Bom, primeiro que o impasse que tem nesse momento, porque a direita, né, ficou aí de anunciar. O Rodrigo Maia tinha dito que ia anunciar na sexta-feira o seu candidato, né? Depois falou que ia ser no sábado, não aconteceu no sábado, e nós temos hoje de novo, até agora pelo menos, a não ser que aconteça agora à noite, tem claramente um impasse, uma disputa dentro do bloco do Centrão, e eles não conseguiram chegar a um acordo. Bom, isso aí cria uma situação interessante. Na sexta-feira, o PT, o maior partido parlamentar e de uma maneira geral da esquerda, se reuniu e decidiu, né, que iria trabalhar pela formação de um bloco de oposição, né? A presidenta do PT divulgou a posição para Gleice Hoffmann, a deputada Gleice Hoffmann, divulgou aí a posição do partido,
e ficou anunciado que os líderes do partido iam procurar os outros partidos da esquerda em torno da constituição de um bloco, sem que o PT, inclusive, exigisse a cabeça da chapa, né? Mas negociando aí a composição. Tem a ver, obviamente, com a indicação, porque na medida que você forma um bloco de oposição, isso aí tem a ver com a indicação de cargos nas comissões na Câmara dos Deputados. É isso também que está em jogo, né? Não é só a presidência da Câmara dos Deputados. Bom, primeiro eu queria repetir aqui uma questão importante que nós tacamos ontem no programa Resumo da Semana, né? Que vai ao ar todos os domingos nesse mesmo horário, que é o fato de que uma tradição antiga, né, do parlamento é que o partido com a maior bancada indicasse o presidente da casa. Isso aí foi usado várias vezes, inclusive como um pretexto, para que o PT votasse em partidos da direita, da burguesia, em nome dessa tradição. Quem tem a maior bancada elege o presidente da casa. Por exemplo, em São Paulo, o PT votou no PSDB para presidir a Assembleia Legislativa e teve deputado do PT que usou esse argumento. Não, era normal. O PSDB tem a maior bancada, elege o presidente. Bom, mas na Câmara dos Deputados, quem tem a maior bancada? Justamente o PT, o Partido dos Trabalhadores. E ninguém, né? E o PT não reivindica para si o cargo e nem reivindica para si esse direito entre a própria oposição, diante, obviamente, da chantagem feita pelos outros partidos da oposição, né, que não tem nem perto do tamanho da bancada do PT. Esse é o primeiro aspecto. Em segundo lugar, achamos correto, né, logicamente, a política de lançar uma candidatura própria. E queria destacar um negócio seguinte, que é evidente que o que está em questão é a disputa para 2022. O Bolsonaro está procurando emplacar um candidato, ele que é o candidato dele mesmo, da extrema-direita. O Centrão está procurando emplacar um candidato aí, capitaneado pelo Rodrigo Maia, né, que é o candidato do grupo que procura encontrar aí o João Biden, aí sim, João, né, o João Biden, para ser o candidato do mal menor em 2022. Né? Bom, e a esquerda? O normal seria que a esquerda se apresentasse um candidato, o normal seria que o candidato fosse do PT, e destaco ainda que seria possível, inclusive, que se houvesse essa unidade, que a esquerda até disputasse o comando diante da divisão da direita, né, o comando da casa, porque os blocos eles são mais ou menos equivalentes. Né? É evidente que a presença de uma candidatura unificada da esquerda poderia levar a uma unidade da direita, mas isso não está muito fácil também, não são favas contadas. Né? Então, obviamente que a política de capitulação de certos setores da esquerda vem pressionando aí o PT, por exemplo, seja para apoiar o candidato do Bolsonaro em favor de migalhas. Né? Ele anunciou que foi procurar até o Zé Dirceu, a gente não sabe o que é fofoca da imprensa, né? Mas o Lira teria procurado até, entre outros dirigentes do PT, até o Zé Dirceu para negociar apoio, tá certo? De setores do PT. E, obviamente, outros setores querendo apoiar a chapa do Maia, como o PCdoB, que já é quase uma sublegenda do Maia, né? Já por 3 vezes votou no Maia para presidente da Câmara, só não vai votar nele porque ele não pode ser candidato de novo, mas que discute aí a possibilidade de votar. Eu vi o pessoal falando em pragmatismo. Né? Nós falamos aqui do dirigente do PT, o Capelli, que escreveu uma nota dizendo que um candidato da esquerda seria um sonho. Né? Só que aí ele fala que ele acordou do sonho. Bom, e aí quando eles acordam, eles vão procurar aí um candidato da direita para chamar de seu. Né? Bom, essa é a situação. Provavelmente não vou voltar a esse tema aqui ao longo da semana. Pelo adiantado da hora, nós vamos seguir na pauta, né? Porque nós temos ainda outros temas. Você acompanhe conosco e você pode acompanhar também o desenrolar dessa situação no nosso jornal diário na internet. O Diário Causa Operária, causaoperária.org.br. Todos os dias, né? A cobertura completa dos acontecimentos políticos, cultura, política internacional, a questão da luta das mulheres, dos negros, da juventude, dos trabalhadores, você encontra no Diário Causa Operária. Edson, rapidamente, vamos falar aqui dos números da Covid
no Brasil. Que informações você traz aí para a gente? Como a gente sempre fala aí, apesar dos números serem subjugados, o Ministério da Saúde divulgou ontem a morte de mais 433 pessoas no país, totalizando aí 181.835 mortos. Vamos chegando aí à marca de 182 mil mortos no país, né? Mostrando aí que o Brasil, sabe que eu acho que melhor que a vacina, Toninho, seria marcar uma novas eleições. Porque se você pegar o gráfico de queda das mortes de Covid no Brasil, você vai perceber que a partir de agosto vai caindo assim, ó. E o dia que caiu menos, teve menos mortes, foi no dia 15 de novembro, dia da eleição. Porque mostra aí que, na verdade, deve ser muito mais mortes do que eles estão apresentando. A gente sabe que nem Ministério da Saúde existe nesse país. É um governo de golpistas, genocidas e, como a gente falou, dos coveiros aí, como o Covas e o Dória. É isso aí, Edson. Bom, rapidamente então, vou falar aqui de alguns dados da Covid em nível internacional. Só para atualizar aí, saiu agora no meio do programa os dados de hoje. 526 mortos e a gente chegou então a 181.945. Como isso aí foi há uns 40 minutos atrás, quer dizer, nós já estamos, com certeza, nós estamos chegando hoje ainda aos 182 mil mortos em números oficiais, como disse o Edson. Agora, a média representa uma alta de 24% do número de mortos, né, e 13% do número de casos nos últimos 14 dias. Quer dizer, é o que Edson disse, né? Para falsificar, eles apresentaram que nas eleições, né, tudo caiu. Como um companheiro Edson, o companheiro Sérgio, que acompanha o nosso programa aqui, falou que em Piracicaba eles tiveram a pachorra de dizer que no domingo não morre ninguém. Então, todo domingo eles não apresentam que não morreu, morre um, como se fosse verdade, né? Aquela falsificação do fim de semana que tem no país inteiro. Então, ele até brincou, bom, é só o governo decretar que todo dia é domingo que vai acabar as mortes em Piracicaba e em vários outros lugares. É pura falsificação, né? É uma fraude contra o povo, de gente que não tem nenhuma preocupação com aquilo que acontece com a população. Bom, do outro lado do mundo, a Alemanha decidiu fechar escolas e o comércio até o dia 10 de janeiro. Chama atenção porque a Alemanha é um dos países com menor índice de Covid entre os grandes países europeus, né? Então, obviamente que essa situação mostra a preocupação, né, dos países em torno desse problema. Só para a gente ter uma ideia, para comparar com outros países, né, eu estou tendo até dificuldade de achar a Alemanha aqui no mapa, né, mas já achei aqui. A Alemanha, que teve 1.350.000 casos, né, uma taxa muito elevada de casos, devido ao ser um dos países que mais testa no mundo, teve 22 mil mortos, né, que é um número elevado, mas se comparar com o restante dos grandes países da Europa, é um número muito pequeno, né? Só para a gente ter uma ideia, na Itália morreram 64 mil pessoas, né? Mais de 64.500. Também no Reino Unido, 64.170 é o número de hoje, e na França, 58.282. Quer dizer, a Alemanha, que tem bem menos casos, nem que dirá se comparar com o Brasil, justamente pela testagem, né? Resolveu fechar tudo. Aqui, a política continua sendo abrir tudo para garantir o lucro dos bancos, que querem receber as dívidas da população, né? Garantir as vendas do final do ano, né? Tudo pelo dinheiro de poucos, né? Também em Londres foi anunciado aí o fechamento de bares e restaurantes, né? Na capital londrina, tentando conter aí a pressão que tem pelo número de casos, né? No final do ano, a tendência aí a uma maior movimentação. Bom, rapidamente aqui destacar, só anunciar, né, o Colégio Eleitoral confirmou, norte-americano, confirmou
a vitória do Joe Biden nas eleições, né? Com a conquista de 306 votos, né? Depois dos recursos negados aí feitos pelo Trump, e o Trump teve 232. Em termos de número de votos, foi confirmado aí 81,3 milhões para o candidato da direita democrata contra o candidato da direita republicana, que teve 74,3 milhões. Bom, a gente vai voltar para falar mais sobre os Estados Unidos, mas vamos para o último destaque do nosso programa. Eu vou perguntar para o Edson, né? A produção vai colocar a imagem aí do time que foi escolhido como o time dos sonhos, né, pela revista francesa, né? E aí eu vou passar logo direto para o Edson para dizer o seguinte: quem que o Edson tiraria, se ele fosse escalar o time, quem que o Edson, está aí a imagem que a produção vai colocar com os 11, né, escolhidos como melhores de todos os tempos, e quem que o Edson ia tirar aí, quem que o Edson colocaria no time aí? Vai aí, Edson. Ó, a gente entende que essa revista francesa, ela obviamente está na Europa, precisa encaixar aí os europeus, né? Mas só eles tiveram trabalho, viu? Porque se a gente fosse fazer um selecionado aí do mundo, 80% seria brasileiro, né? Falar do goleiro, que é o Aranha Negra, o goleiro era conhecido Pelé dos gols, né? Russo. Goleiro muito bom, mas eu colocaria na reserva dele o Tafarel, ali fazendo sombra, né? Aí nós temos o Beckenbauer. Beckenbauer a gente pode discutir que era um bom jogador, tem aquela história de que ele em 74 jogou com a mão enfaixada e levou a Alemanha a ser campeã, né, pela primeira vez. Então, vamos deixar o Beckenbauer porque é muito polêmico. Obviamente, na lateral direita, Cafu, né? Tá bem servido de lateral direita. Aí tem uma polêmica. Maldini. Paulo Maldini. Na verdade, eles fizeram uma seleção aí sem lateral, né? Colocariam 3 na zaga, uma espécie de zaga italiana. Por isso que encaixaram o Maldini. Mas se você tivesse que ter um lateral esquerdo, jamais, nenhuma lista no mundo deixaria de colocar Roberto Carlos e a enciclopédia do futebol, que era o Newton Santos, né? Depois você tem aí os volantes, né? Você tem Xavi. Tinha que colocar um espanhol, porque não tinha... Imagina se eles deixariam sem um espanhol aí, sem colocar. E um alemão, Lothar Matthäus. Mas nós teríamos aqui no Brasil, Toninho, nós teríamos acho que uns 150 jogadores melhor que esses dois aqui. Vamos citar só alguns aqui. Falcão. Pô, se falar que o Falcão não joga melhor que esse Xavi aí, pode parar, né? O Falcão, inclusive, foi considerado o rei de Roma, foi um dos primeiros a ir para a Europa. Antes desse auê do futebol europeu, do futebol moderno, e ele foi considerado o rei de Roma, fez chover lá em Roma. Aí nós temos o Lothar Matthäus. Lothar Matthäus teria que disputar com Zico, Cerezo, nossa, Pita, até o Pita do Santos ele teria que disputar com o Pita. Não, é muita farsa. Aí, obviamente, não tem como tirar o Pelé, né? Maradona, vamos deixar aí por enquanto. E à frente nós temos polêmica, Toninho. Aí já entra a luta pela propaganda do futebol moderno, de ter que ter Messi, Cristiano Ronaldo. Nós temos um monte de atacante no Brasil. Daria Romário é um deles, Ronaldo Gaúcho é outro. Nós teríamos vários atacantes, Clodoaldo não, desculpa, Tostão, Rivelino, Jairzinho, o Garrincha cabia na ponta esquerda? O Garrincha caberia na ponta esquerda? Não, Garrincha, mas aí eles têm que colocar os dois, que esses daí são garoto propaganda do atual futebol moderno. Mas seria isso, que não tem muito tempo. Vamos desenvolver esse assunto no Zona do Agrião. É isso aí. Você que gosta de futebol, né, que gosta de esporte, quarta-feira. O programa agora, o próximo é na quinta-feira, não é isso, Edson? Quinta-feira tem... Quinta-feira. É isso aí, quinta-feira, 18 horas, nova edição do Zona do Agrião.
Bom, nós vamos terminar aqui o nosso programa fazendo um chamado. Amanhã tem um protesto na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os aposentados estão revoltados, Edson. Aqui em São Paulo e está acontecendo em vários outros estados, também no Distrito Federal, porque os estados aprovaram a reforma da Previdência e houve todo um período aí para ir adotando as medidas. Agora, os aposentados estão sendo descontados, assim, acumulou desconto. Tem aposentado perdendo 500, 700, 900 reais de desconto para a Previdência. Os aposentados que antes não pagavam, porque já pagaram a vida inteira, né? Então agora não só vão pagar, como os governos aí golpistas, como o do Dória, estão metendo a faca. Então amanhã, às 15 horas, né, na Assembleia Legislativa em São Paulo, tem um protesto, né? Os companheiros de educadores em luta, aposentados ou não, vão estar lá. Não é só da área da educação, né? Companheiros do judiciário, da saúde, de vários setores do Estado, tendo claro o seguinte: a reforma passou lá com o voto dos deputados. É preciso ter claro que não adianta simplesmente esperar que os deputados têm que ocupar as ruas, né? Tem que tacar o terror, né? Contra Dória, contra os deputados. Está aí o chamado, tem um card aí do Educadores em Luta e Aposentados em Luta, chamando aí a mobilização de amanhã, 15 horas, lá na Assembleia Legislativa, né? Vamos estar junto lá e para participar dessa mobilização. A gente fica por aqui, agradecendo aí a produção a cargo do companheiro Volney Martini. Amanhã, destaque da nossa programação, 16 horas, análise política em transmissão simultânea com 247, com o companheiro Rui Costa Pimenta, e o resumo do dia volta às 20h30. Um abraço a todos vocês que acompanharam a nossa programação e até amanhã.